Fala galera da Monavi, aqui quem está falando é Alexandre Abramovay, executivo Silver da empresa. Contar um pouquinho para vocês aqui um treinamento que eu tenho visto que algumas pessoas ainda estão com um pouquinho de dificuldade. Treinamento 6 e 7, lista e convite, né? Passos 6 e 7 do playbook, são passos fundamentais aí para um resultado, para um retorno legal. Então vou compartilhar um pouquinho de como eu tenho feito, de como eu tenho tido um pouco mais de sucesso, de assertividade em meus convites, tá? Espero que eu possa ajudá-los. Então vamos começar. Tá? Então eu costumo dizer que a gente tem uma fórmula do convite. Tá? Então a gente tem uma lista. É um passo, né? A lista é um passo do playbook, então é obrigatório você ter uma lista. Você tem que ter a sua agenda e, consequentemente, com isso você vai ter um convite mais assertivo, mais eficaz. Tá? Vou comentar um pouquinho de cada um desses passos agora nos slides a seguir. Então, a lista. O que é recomendável? Tá? Então, primeiro, uma lista de contatos visível, seja ela no celular, seja ela no computador, no Excel, ou seja ela escrita. É importante você ter ela por perto, em qualquer momento você poder pegá-la, né? Porque você nunca sabe quando você vai poder atualizar, quando você vai adicionar um novo nome, tá? E isso é muito importante, você manter a sua lista ativa e atualizada. Então, a qualquer momento, uma pessoa nova que você conheceu, você precisa colocar, senão você vai acabar esquecendo, né? Se um dia você conheceu 10 pessoas, dificilmente você vai lembrar das 10. Mas se a cada uma dessas 10 que você conheceu, você foi adicionando, as 10 vão estar lá no final do dia. Então é importante você ter ela sempre por perto, tá? Coloque metas diárias e semanais na sua lista. Então, com quantas pessoas você vai falar, quantas pessoas novas você vai adicionar na sua lista, diariamente ou semanalmente, de acordo com a velocidade que você queira desenvolver aí seu empreendimento Monavi. E é legal falar também, o patrocínio responsável ele ajuda o seu downline, o seu novo cadastrado, o seu novo patrocinado, a desenvolver e a montar uma lista inicial. Né? A lista pode hoje parecer um negócio mais simples, mas de repente em alguns momentos pode ser uma coisa mais complicada. Então é importante em todos os momentos aí você acompanhar a sua equipe, a sua rede, a desenvolver a sua lista. Tá? Tem diversas listas, diversos modelos de listas aí no Excel, de acordo aí, principalmente esse treinamento em si do convite. Eu peguei muito conteúdo do treinamento do Rodrigo Lapastini, executivo diamante aí da Elite Diamante da Monavi, tá? Então tem muito conceito que ele aborda, eu vou repassar um pouquinho aqui para vocês. Então é importante, tem diversos modelos, você se conecta aí com aquele que te facilitar o seu negócio, facilitar o manuseio, tá? Pode ter certeza que isso vai te ajudar bastante. O que não é recomendável em relação à lista? Primeiro, você tem uma lista de contatos de cabeça, né? Por quê? Dificilmente você vai lembrar de todos aqueles seus contatos. Né? Você vai lembrar inicialmente, você viu o plano, você lembrou de 1, 10, 20, os 20 não vão ficar na sua cabeça. Você tem ele no papel, de repente isso te ajuda. Né? E é uma coisa interessante também, porque assim, vamos supor que você tem uma lista com 20 pessoas. Tá? Se uma fala não, você tem ainda 19. Né? Ainda não, né? É um número baixo. Agora você tem uma lista no papel com 100 pessoas, que é um número razoável para começar a ficar legal o negócio. Se uma pessoa falou não, você ainda tem 99 para contactar. Então passa a ser muito mais plausível um resultado e um direcionamento. Tá? Não utilizar a lista só para consulta. Manter a lista ativa e atualizada é uma habilidade, mas uma habilidade que você tem com o tempo. Não é uma habilidade que do dia para a noite você vai conseguir. Tá? Então é importante você não ter a sua lista só para consulta. Né? Então você começou a conversar com um contato, você põe. Iniciei o contato. Você fez o convite para ele, coloca. Fiz o convite. Você conheceu uma pessoa nova, você adiciona o nome, o telefone, o contato da pessoa na sua lista, tá? E não prejugar ninguém. Então, assim, uma das leis aí da Monavi é você falar com mais pessoas. Né? Então, aquela pessoa que você acha que não tem o perfil, por mais que ela não tenha o perfil, ela nem se interesse pelo negócio, na pior das hipóteses, se você for contatá-la, você está treinando o seu convite, a forma como você aborda. Que não, isso é um treino, você vai se capacitando para falar com outras pessoas. Então, fale com o maior número de pessoas, use a lei dos números a seu favor, tá? O Beto fala muito isso, né? Compense em números o que te falta em habilidade, porque os números vão te trazer essa habilidade, tá? Agenda, o que é recomendável da agenda? Por que é recomendável se ter uma agenda? Primeiro, organização, você mostra uma organização, né? Então é interessante, você vai falar com o prospecto, vai convidá-lo para ele conhecer a oportunidade. Então é importante você direcioná-lo para onde você quer. Então, em qual região, em qual bar, em qual restaurante, em qual sala, né? Então é interessante você estar no comando. No convite é importante sempre você estar no comando. E para você estar no comando, você tem que ter agenda, saber onde você vai estar. Tá? Isso mostra um profissionalismo
Tremendo, né? Você vai contactar o cara para ele conhecer a oportunidade e você vai falar para ele, olha, é esse local que eu estarei. Vamos lá, a gente pode se encontrar, tá? E um planejamento. Então é interessante no começo da semana você ter o planejamento da sua semana inteira, onde você vai estar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não só para você, mas também para sua equipe. Se a sua equipe precisar da sua ajuda, ela vai saber onde te encontrar, tá? Tanto na parte da noite quanto na parte da tarde, não sei aí qual a disponibilidade de cada pessoa para fazer o projeto, mas é importante você deixar isso claro para sua equipe, tá? E principalmente também para fazer um follow-up, né? Então você falou com o Rodrigo na segunda-feira, o Rodrigo te dá um retorno na quarta. Você marcou com ele que quarta-feira às 2 da tarde você vai entrar em contato com ele. Mas ao mesmo tempo, na segunda-feira você falou com mais 3 pessoas e na terça-feira falou com mais 2. Quarta-feira você já esqueceu o que você tem que falar. A gente sabe que Monavi é muito intenso, você acaba esquecendo. Um dia, 2 dias, parece ter uma semana. Se você não tiver o controle dos follows que você precisa fazer, você vai perder de repente o potencial cliente, né? Então vamos lá. Por que não é recomendável se ter agenda, né? Porque quais são os pontos negativos de não se ter uma agenda? Então, primeiro, julgado, você perde a amarração do convite. Você vai convidar o seu prospecto, o seu amigo, enfim, o seu conhecido para o negócio. Ele vai falar, tudo bem, vamos lá. Onde a gente se encontra? Onde você quiser. Parece um negócio muito jogado, muito informal, não passa profissionalismo, né? E você perde esse senso de urgência que é tão importante. Né? Então, se você vira para ele e fala, cara, você consegue me encontrar terça-feira, às 2 da tarde, no Starbucks da Paulista, com a Brigadeiro Luiz Antônio? Olha que senso de urgência, eu vou estar lá. Né? Eu não preciso de você, mas você precisa do negócio, você precisa conhecer, então vamos lá. Então se vira para estar lá nesse horário, tá? E você perde credibilidade quando você não tem um local e uma agenda, né? Então a pessoa vira para você e fala que hoje ela não pode. Desculpa, que amanhã ou hoje ela não pode. Pode ser sexta-feira? Pode, né? Já responde de prontidão. Não, você tem que valorizar o seu negócio, tá? Então aqui agora parte do convite efetivamente, né? Eu tô tendo muito que fazer muito dessa etapa aqui, porque acontece, eu tenho muitos contatos mornos no Facebook mesmo, né? Que faz tempo que eu não entro em contato. Então se eu ligar pra pessoa, se eu começar a falar de negócio com a pessoa vai estranhar. Ela vai falar, nossa, mas por que o Ale lembrou de mim? Faz tanto tempo que a gente não se conhece, quando a gente se conhecia era a época do colégio, ele não sabe quais são as minhas características atualmente. Né? Então eu esquento o contato hoje sim pelo Facebook. Né? Eu converso com a pessoa, então eu sinto o atual momento dela. Né? E começo a descobrir aí o form, a família, a ocupação, a recreação e a motivação. Né? Então eu vejo algumas fotos, o Facebook hoje ele transmite muito o que a pessoa está vivendo e como ela está vivendo. Né? Então eu vejo de repente alguma viagem que ela fez, alguma foto que ela postou, né? E eu comento, eu vi que você viajou para tal lugar, vi que você encontrou um fulano, de repente um amigo em comum, tá? E de forma simples e natural, ele vai acabar perguntando, claro, eu vou perguntar também o que ele está fazendo, com o que ele está trabalhando, e ele vai acabar me perguntando também, né? E eu geralmente eu respondo já e já mudo o foco, né? Então ele pergunta, o que você está fazendo? Cara, abri um negócio super bacana e tal, não sei o quê, mas você me conta um pouquinho mais, eu vi que sua mãe foi viajar, enfim, qualquer coisa do tipo, né? E de forma natural e simples e leve, eu peço o contato dele ao final da conversa, de alguma conversa. Não no mesmo dia, não precisa ser no mesmo dia, a conversa pode durar 2 dias, né? Eu peço o contato dele de forma natural e simples. Então eu falo, cara, legal que a gente voltou a se falar, podia passar seu telefone aí pra de repente a gente marcar um bate-papo, acho que a gente tem muita coisa a agregar um ou outro aí, acho que é bacana a gente voltar a se falar. E ele com certeza vai te passar, tá? A segunda etapa, você já tem o telefone dele, você já sabe o motivo que faria ele se interessar pelo negócio. Então a segunda etapa é atitude. E atitude nada mais é que crença, né? A gente vê muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas tendo medo de ligar. Eu tenho medo de convidar fulano, que eu não sei qual vai ser a reação dele. Se ele já conhecer, ele vai falar pra você que já conhece. Né? Se ele não conhecer, de repente é um potencial muito grande no cara e ninguém mostrou pra ele, porque de repente todo mundo pensou a mesma coisa que você. Aquele fulano já conhece. E de repente ele não conhece. Tá? Então 90% é crença. 10% são as palavras. Peguei até esse slide aqui do Rodrigo Lapastini, né? Então, algumas palavras que eu não uso. Entrei no negócio, reunião, fantástico, incrível, mudou minha vida, vamos ficar ricos. Esse entusiasmo excessivo, né? Pode acabar assustando, pode acabar dando uma espanada no seu contato, tá? Então, eu uso o convite de forma super profissional. Então, abrir uma empresa, montei um empreendimento, um negócio promissor, um empreendimento relevante, promissor, são palavras-chave que vão atraindo a curiosidade dele em conhecer que negócio é esse, né? Negócio promissor, nossa, que legal, ele montou um empreendimento, ele tá me chamando, ele começa a sentir um pouco mais de valor, tá? O roteiro, então quando eu comecei a utilizar, né, quando eu comecei a fazer esse convite, eu peguei um papel e escrevi exatamente o que eu ia falar. Claro, o nome do cara não necessariamente, mas o modelo do convite, né? Então, o que eu ia falar, para quando eu ia convidar, quais eram os locais, os horários,
algumas possíveis perguntas que ele possa fazer, porque no convite, se você acaba gaguejando, tem um grande problema, né? Ele pode perder a credibilidade, tá? Então, possíveis perguntas, eu já coloco as respostas também, eu vou colocar aqui para vocês nos slides a seguir, um pouquinho dessas perguntas, tá? E os dias e locais que eu já mencionei. Então, o que falar? Quais são as 6 etapas, né? Eu acho bacana, então, ensaiar. Então, você escreveu, né? Você sabe, você entrou em contato com a pessoa, você tem o telefone dela, você já escreveu o que você vai falar. É legal, antes de você falar, de fato, ensaiar, se você ainda não tem aquela confiança e aquela proatividade, não nem necessariamente proatividade, mas conseguir falar aquilo de cabo a rabo, né? Vamos dizer assim. Então, ensaia com downline, com crossline, com upline, ou então até mesmo sozinho, né? Pega o telefone e finge, que nem eu vou fazer aqui pra vocês, né? Vamos supor que eu vou convidar o Rodrigo, tá? Uma outra dica bem importante, então assim, nunca marque datas longas, nunca marque datas para mais de 48 horas. Outra dica também do Rodrigo Lapastini, se você marca pro cara mais de 48 horas, provavelmente ele vai esquecer que tem um compromisso, vai colocar outra coisa na frente, tá? Então, assim, se você for ligar numa segunda, marca na própria segunda ou terça ou quarta, terça na quarta ou quinta, né? Quarta, quinta ou sexta, quinta na quinta ou na sexta, e na sexta na própria sexta. Se você ligar para um fulano na terça-feira para marcar na sexta, ele pode acabar esquecendo que ele tinha marcado um compromisso, ou acabar marcando porque esqueceu do seu compromisso, né? Com a reunião. Então é interessante ter esse jogo de cintura, tá? Então eu vou ensaiar aqui, vou simular aqui um convite que eu vou fazer pro Rodrigo, né? Um cara que eu esquentei o contato, como eu mostrei para vocês aqui pelo Facebook. Descobri que ele abriu uma agência de publicidade, né? Um cara super empreendedor e sempre foi muito comunicativo, tá? Então eu vou ligar para ele. Então, ô Rodrigo, tudo bom? Aqui quem tá falando é Alexandre Abramovay. A gente conversou aí há um tempo atrás pelo Facebook. Você tá podendo falar um pouquinho? Eu já pergunto para ele, você tá com um tempinho? Um minutinho? Né? Ele provavelmente vai falar sim ou não. Se ele falar não, eu já marco a próxima ligação. Não, pô, Ale, eu tô super ocupado. Cara, que horas que eu posso te ligar? É super importante, preciso falar com você. Passei um senso de urgência, né? Ele vai falar, cara, me liga hoje à noite, ou então me liga amanhã nesse mesmo horário. Enfim, ele vai me falar o dia e o horário. Mas vamos supor que ele tenha falado sim. Claro, Ale, posso falar sim. Cara, lembra que eu comentei com você do projeto que eu abri? Então, seguinte, o motivo da minha ligação, né, é que o negócio que eu estou desenvolvendo, o empreendimento que eu estou desenvolvendo, começou a tomar uma proporção muito bacana, né? E pelas qualidades empreendedoras e comunicativas que eu vi em você, eu acho que seria muito interessante você conhecer esse projeto, tá? Só que eu tenho uma relação de pessoas que eu vou entrar em contato ainda essa semana. Então eu preciso saber se eu posso confirmar uma reunião com você amanhã, terça-feira, ou quarta, na parte da noite. Eu vou estar com um dos executivos da empresa e seria bacana a gente já se encontrar. Podemos? Olha que fator aí, né? Ou seja, eu passei por todas essas etapas aí, que eu quebrei o gelo, perguntei se estava tudo bem, lembra de mim, enfim. Motivo da minha ligação é X. Elogiei ele pelas características empreendedoras e comunicativas. Sensação de perda, olha, tem uma relação de pessoas, se você não puder, eu vou falar com outro. Agendamento, amanhã ou depois. E aí, consequentemente, ele vai falar, cara, amanhã pra mim é mais tranquilo. Então, ó, é o seguinte, eu vou te passar, é a forma que eu tenho feito, eu tenho utilizado bastante o e-mail, que passa uma sensação muito profissional, né? Então, olha, é o seguinte, eu não estou em contato hoje com esse executivo, que vai estar amanhã presente nessa reunião, então eu preciso confirmar por e-mail para ele essa reunião. Então, eu vou te mandar um e-mail com endereço e horário, vou colocar ele em copy e, por favor, você responde para todos confirmando sua presença. Posso te mandar? Você consegue me passar o e-mail? E ele passa o e-mail dele, tá? Então, é uma coisa super natural que tem acontecido. Em menos de 10 minutos ele já confirma a presença e dificilmente eu tenho pessoas que acabam dando o bolo, né? Que a gente tanto fala, tá? E no próprio dia, ou eu ligo ou eu mando um SMS. Então eu ligo, tudo bom, o evento de hoje está confirmado. Eu já confirmei com o executivo, ele está chegando, tá? Ou então eu mando um SMS, tudo bom, Rodrigo, como é que você está? O evento de hoje está confirmado, tá? Nosso bate-papo hoje está confirmado, grande abraço, tá? Tem dado super certo. Hoje, a cada 10 convites que a gente tem feito, que eu tenho feito, 9 pessoas vão e uma acaba reagendando, tá? Então, assim, é super profissional, porque ele entende o momento, ele entende o senso de urgência, ele entende o negócio que é promissor de fato, tá? Só que se a gente não passa esse senso de urgência, esse profissionalismo, parece que é um negócio muito jogado. E a pessoa não entende a dimensão do negócio. Então ela acaba fazendo muitas vezes você ir até ela, né? Isso já perde muita credibilidade, porque você ir até ela, você parece que você está precisando dela. Pelo contrário, ela precisa de você, tanto pelos produtos quanto pela oportunidade, tá? Então algumas perguntas aqui que a gente vai acabar se deparando. Então do que se trata? Me conta um pouco, em qual segmento você atua, né? Eu tenho feito muito dessa forma. Eu vi o Beto Carvalho uma vez, ele convidou na minha frente, né, no telefone, e quando o cara perguntou pra ele do que se trata, ele falou, cara, de negócios eu não falo por telefone, a gente precisa se encontrar.
Posso confirmar com você tal horário em tal local? É importante você sempre estar no comando. Por mais que a pessoa faça perguntas, ou você responde com perguntas de novo, ou você afirma de alguma forma e já responde na sequência, né? Então, do que se trata? Me conta um pouco, em qual segmento? Já ouviu falar de community commerce? Então as pessoas ou falam sim ou falam não. Se a pessoa fala não, eu já falo, pois é. Então por isso que a gente precisa sentar, eu preciso te mostrar como é que funciona o nosso modelo de negócio. E na sequência eu já reafirmo. Podemos nos encontrar então amanhã, terça-feira, às 8 horas da noite? Né? E consequentemente ela vai falar sim. Ou então ela vai falar, já ouviu falar de community commerce? Já. As pessoas acabam achando que já ouviram falar por ser community commerce, acho que é e-commerce, enfim, é uma coisa muito, muito ampla. Né? Então eu falo, já ouviu falar de community commerce? O community commerce, eu digo o e-commerce, ela acha que é muito amplo, então ela fala já. Fala, pois é, nesse segmento que eu atuo e por isso a gente precisa se encontrar, porque você deve saber que o segmento é muito amplo. Né? Eu preciso te explicar como é que é a empresa, como é que funciona, quais são as projeções, os números e etc, etc. É um negócio extremamente promissor e muito profissional, por isso que a gente precisa se encontrar, ok? Tá? E outra pergunta também, vendas. É relacionado a vendas? Então tem duas formas de abordar. Você gosta dessa área? Sim, por isso que eu te chamei. Não, por isso que eu te chamei. Ou então eu falo, olha, tem pessoas na minha equipe que desenvolvem esse negócio comigo trabalhando com vendas e pessoas na minha equipe que desenvolvem esse negócio sem necessariamente trabalhar com vendas. De que forma você acha que seria bacana você desenvolver esse negócio? E aí a pessoa vai responder, vai ver que é profissional, vai ver que dá pra ela trabalhar no perfil dela, tá? Herbalife é Monavi, né? Se a pessoa pergunta Herbalife, eu pergunto, cara, o que você conhece desse setor? O que você conhece desse segmento? Mas eu mostro muita confiança e tranquilidade. Em nenhum momento eu falo, nossa, eu fiquei assustado pela pergunta dele, porque eu já escrevi, eu já estava preparado pela pergunta que poderia vir. Né? Herbalife é Monavi, então vamos supor, Herbalife, cara, o que você conhece desse segmento? Cara, eu tenho um tio, um parente que entrou e se deu super mal. Pois é, a Monavi trabalha com um sistema diferenciado, tá? Por isso que a gente precisa sentar e conversar. Então, Herbalife, o que você conhece desse segmento? Cara, eu conheço um parente meu que entrou e se deu super bem. Pois é, a Monavi é a evolução desse sistema. Você vai ver que dá pra se dar muito melhor ainda. Que dia que a gente pode, que dia que a gente pode se encontrar? Terça-feira, às 8 horas? Já volto, tá vendo? Ele perguntou, eu afirmei e já fiz já remarquei a reunião, tá? E se ele perguntar, cara, pode ser a semana que vem? Essa é outra dica muito boa do Rodrigo Lapastini. Eu falo, olha, no meu plano de ação eu te via trabalhando comigo hoje nesse negócio, nessa semana, né? Se porventura a semana que vem ainda for possível a nossa parceria, eu volto a entrar em contato com você. É impressionante, quando você volta a falar com a pessoa semana seguinte, isso precisa estar na agenda, por isso que a agenda é muito importante. Quando você volta a falar com a pessoa, ela, por mais que ela não tenha tempo nenhum, ela vai se virar para aparecer. Ela vai se virar para aparecer e você vai estar no comando. Você vai colocar ela onde você quiser, no horário que você quiser, em quanto tempo você quiser, né? Então, porque ela vai arranjar... Oi, Ale, tudo bom, tudo bom? Cara, lembra aquele negócio? Então, realmente, mas eu só tenho um horário. Quarta-feira, às 4 da tarde. Você consegue me encontrar na Alameda Iraé 634? Claro, dou um jeito aqui. Porque ele já sentiu a necessidade e o senso de urgência na última ligação, tá? Algumas dicas aí que eu passo, então nunca minta. Então, se o cara pergunta se é Monavi, você tem que falar que é Monavi. Claro que tem formas pra você falar isso. Se você falar não e o cara vira, o cara vai ficar muito chateado com você, né? A segunda, nunca force nada. Se o cara é Monavi, pô, eu não tô, e começar a querer dar alguma desculpa do porquê ele não tá, tenta, né? O que eu tento fazer é o seguinte, eu faço outra pergunta, eu falo, o que aconteceu, cara? Você tem muito potencial no negócio. A pessoa não explicou direito ou você não entendeu, né? E aí ela vai ficar, não, ou uma ou outra, né? É o sim ou sim, né? E ela vai falar, não, realmente, eu não entendi direito. Cara, você tem muito perfil, a gente precisa conversar. Você não viu o que eu vi, né? E aí a pessoa acaba se interessando. Se ela não se interessar de fato, próximo, né? Elogios sinceros, não adianta você elogiar a pessoa sem ela ter aquele elogio, tá? Nunca convide pelo Facebook e WhatsApp. Eu fazia isso muito no começo, né? Conheci algumas pessoas que convidavam muito pelo Facebook e WhatsApp. As pessoas vão vir? Vão vir, realmente. Mas a cada 10 pessoas que você convida, 2 vão vir e as 8 outras vão ficar queimadas. Porque ela vai perguntar pra você muito o que é. Ela não vai entender o entusiasmo que você tá quando você falar com ela. Por mais que você ponha um monte de exclamação, ela não vai entender, confia em mim, né? E você vai acabar queimando ela. Quando você voltar a falar com ela, muitas vezes ela nem vai falar com você, tá bom? Sempre de pé e confiante no controle. Então é importante sempre quando você for fazer o convite, você tá de pé andando. Quando você está de pé, o diafragma, ele respira, enfim, tem todo um sistema e todo um estudo que mostra que você fala de uma forma mais rápida, de uma forma mais assertiva, né? E sempre fala sorrindo, fale sorrindo. O sorriso, muitas vezes, ele é sentido pela pessoa que está do outro lado do telefone, tá? Bom, é um pouquinho do que eu estou fazendo, da forma como eu tenho convidado algumas pessoas. Tenho tido muito sucesso, de fato, no convite. Espero que eu possa ter ajudado aí um pouquinho cada um que tenha visto esse vídeo. Se precisarem de mim, contem comigo. Se precisarem desse slide aqui, eu posso repassar também, só colocar aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado, sucesso a todos em seus negócios. Forte abraço.